Minutos para falarmos alguma coisa, a palavra do Senhor. E o Senhor colocou a palavra no meu coração, irmãos, em rápidas palavras. Eu não posso deixar de transmitir o que o Senhor colocou no meu coração. João capítulo 21, apenas o versículo 1. João capítulo 21. Eu quero meditar alguns versículos em rápidas palavras, do versículo 1 ao 12, alguns versículos dentre esses, do versículo 1 ao 12, para nós entender o que Deus tem para nós nesta noite. É culto de ação de graça, mas o Senhor fala no culto de ação de graça. Já falou até agora através dos louvores, das mensagens. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Podeis assentar. Em rápidas palavras eu quero extrair aqui algumas lições para nós dentro desse texto e explicar como foi que o Senhor se manifestou para nós. O versículo 21, capítulo 21 e verso 1, diz assim: depois destas coisas. Quando a Bíblia diz depois dessas coisas, está indicando que alguma coisa aconteceu. Depois dos acontecimentos do Calvário, Pedro disse: vou voltar a pescar. Pedro convida mais 6 discípulos e diz: não tem mais razão para ficar em Jerusalém, porque o nosso mestre está morto. Vou voltar a fazer o que eu estava acostumado a fazer. O versículo 3 diz assim: subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. O versículo 4 diz: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Observe que o versículo 3 e o versículo 4 está falando de 2 tempos, está falando da noite e está falando de manhã. Está falando de 2 tempos. Sabemos que noite na Bíblia fala de momentos difíceis, de momentos de adversidade, de lutas, de momentos, situações adversas que muitas das vezes Deus permite nós passarmos durante esta caminhada na presença dEle. E nós vemos que aqui eu quero falar sobre 2 tempos, rapidamente, que Pedro estava passando após os acontecimentos do Calvário, quando ele decidiu voltar a fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer antes de seguir a Cristo, antes de ser discípulo de Jesus. O versículo 4, o versículo 3, 4 e 6, diz assim: e sendo já manhã, o texto diz que eles lançaram a rede a noite toda e não apanharam nada. Mas o versículo 4 e o 6 diz assim: sendo já manhã, se apresentou Jesus na praia. Oh, aleluias! Esse versículo me chamou a atenção, porque Pedro já estava, quem sabe, lavando as redes, entregando os pontos, dizendo: o nosso mestre está morto, acabou o ministério, e nós voltamos a fazer o que nós estávamos acostumados a fazer, a pescar, e deu tudo errado. Mas a Bíblia diz, o texto diz, versículos 4 ao 6, diz: e sendo já manhã, se apresentou na praia o Cristo ressuscitado. Sabe que Deus mandou te dizer nessa noite, quando eu estava meditando essa palavra, pastor Elias? Que o diabo achou que o Senhor ia lutar e morrer na praia. Dessa vez ele vai morrer na praia. Dessa vez ele vai morrer na adversidade que chegou, chamado noite, na vida dele. Dessa vez ele entrega os pontos e não vai mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, quero ser profeta para as nossas vidas nessa noite, que quando Satanás pensou
que nós iríamos morrer na praia, que tudo havia acabado, eu quero te dizer que o Cristo ressuscitado apareceu de manhã na praia, dizendo: não acabou, não acabou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus apareceu na praia. Satanás se enganou quando pensou que nós iríamos morrer na praia. Aleluias. Por que ele se enganou? Porque o mesmo Deus, pastor Elias, o mesmo Deus que permite nós passarmos pelo tempo da adversidade chamado noite, é o Deus que tem uma manhã preparada para nós, uma manhã ensolarada, com a presença do Cristo ressuscitado, para mudar a nossa história, para dizer: não acabou a tua história, é só o começo de uma nova história, de um novo tempo que eu tenho para a sua vida. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6, Jesus disse para os discípulos: lançai a rede para a direita. Os discípulos não entenderam, não conheceram a voz, não reconheceram a voz de Jesus. Mas ali no meio dos discípulos tinha um discípulo amado chamado João. E ele reconheceu a voz do Mestre, do Cristo ressuscitado, e disse: Pedro, eu conheço essa voz. Eu reconheço essa voz, é a voz do Senhor. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Você lembra, Pedro, você lembra dessa voz? A primeira vez, quando nós estávamos lançando a rede, na primeira pesca maravilhosa, e estava dando tudo errado, Ele falou conosco, é a voz do Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus disse para eles: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E eles fizeram conforme Jesus ordenou, lançaram as redes, e as redes se encheram de peixes, 153 grandes peixes. Pastor, não foi lambari não, foi peixes grandes, porque Satanás está achando que Deus vai, depois da prova ele vai dar lambari. Não, Deus está dizendo, é coisas grandes. Depois que você passar por esse tempo, esse período de provação, essa noite tenebrosa que Deus permitiu você passar, e muitas das vezes você não entendeu: Pai, até quando? Será que não vai ter fim essa luta? Será que não vai ter fim essa jornada de altos e baixos, quando parece que tudo vai dar errado? Deus está dizendo: esse tempo vai passar, irmã Natália, esse período vai passar. E Deus está dizendo: depois que vocês passarem por esse tempo que eu estou permitindo nas vossas vidas, nesse ministério, eu vou fazer coisa grande. Eu estava meditando nesse texto e o Espírito Santo falava comigo: eu vou fazer coisas grandes. Eu vou fazer coisas grandes. Foram 153 peixes grandes. E o que me chama a atenção é que as redes, irmão Lazinho, não romperam. Lucas capítulo 5, verso 6, na primeira pesca maravilhosa, as redes se romperam. A pesca foi boa, mas as redes se romperam. Mas o que me chama a atenção é que na segunda pesca maravilhosa, quando eles resolveram obedecer a voz do Cristo ressuscitado, tomar a direção do Cristo ressuscitado, foram 153 peixes grandes, e as redes não se romperam, o texto diz. Sabe o que Deus estava dizendo? Está dizendo: na primeira vez, você não tinha estrutura para receber a bênção. Mas dessa segunda vez, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu estou te dando estrutura espiritual, física, emocional, para receber a bênção. Oh, aleluia, quem recebe essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Na primeira vez você não tinha estrutura para receber a bênção, mas dessa vez, na segunda glória, eu estou te dando estrutura para segurar a bênção, para você não deixar a bênção se perder.
O texto diz que foram 153 grandes peixes e as redes não se romperam. As redes não vai se romper. A bênção vai ser grande, pastor Elias. Porque a vida do crente fiel não é feita só de noites tenebrosas. Tem manhãs com a presença de Deus. Tem manhã com a bênção do Cristo ressuscitado, aleluia. Tem manhã chegando para esta igreja. Tem manhã de Deus chegando para esse ministério. Tem manhã de Deus chegando para a sua vida, homem de Deus. Oh, rabaxarabacando, rabacaias, aleluias. Versículo 9 ao 12, já estou finalizando. Disse Jesus para os discípulos chegaram à margem, meio tímidos, porque não reconheceram a voz do Cristo ressuscitado e nem Jesus. Jesus estava diferente. Mas quando eles chegaram à margem, Jesus disse assim, no versículo 12 de João capítulo 21, disse para os discípulos: já tem pão e peixe na brasa. Aleluia. Já tem pão e peixe na brasa. Disse: vinde, comei comigo. Na minha tradução disse: vinde, jantai comigo. Olha a diferença para quem estava lavando as redes e entregando os pontos. Agora Jesus está dizendo: já tem pão e peixe na brasa. Ou seja, tem presença do Espírito Santo para a sua vida. Tem cântico novo nos seus lábios, louvado seja o nome do Senhor. Tem palavra de Deus, tem alimento sólido para alimentar a tua alma, louvado seja o nome do Senhor. Vinde e comei comigo. Oh, glória a Deus, aleluias. Sabe o que Jesus estava dizendo para mim? Quando eu estava meditando nessa palavra, pastor, Jesus está dizendo: o tempo da noite tenebrosa está vindando. E eu estou preparando uma mesa. Você acredita em palavra profética nessa noite? Eu venho debaixo da unção do Espírito Santo e do poder dessa palavra profetizar nessa noite no nome do Senhor Jesus o que Jesus falou, ministrou ao meu coração através da palavra. Já tem uma mesa preparada, vinde. A noite foi tenebrosa, a noite foi difícil, você lançou, lutou e não pegou nada. Foi difícil a noite, mas vinde, comei comigo. Já tem pão, já tem peixe na brasa, aleluia. Já tem presença do Espírito Santo para a tua vida. Oh, glória a Deus. Quantos creem nesta palavra no nome do Senhor Jesus? Tem uma mesa preparada. E nessa mesa Jesus está dizendo: tem pão. A brasa já está acesa, o fogo já está aceso. Tem peixe, aleluia, tem tudo aquilo que você precisa nessa noite. Jesus está mandando te dizer, pastor Elias e irmã Natália, não é porque é culto de aniversário, não é o que o Senhor ministrou no meu coração. Ele está dizendo: o tempo da noite tenebrosa está vindando. O tempo da noite tenebrosa está vindando. Conta os dias, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu permiti essa noite passar por esse ministério, por sua vida. Você falou, gemeu, falou comigo nas madrugadas. Você não entendeu o meu propósito, não entendeu o que eu estava fazendo você passar. Mas nesta noite eu te faço entender. Conta os dias, meu filho. Conta os dias. Tem uma mesa preparada. O tempo da noite tenebrosa está vindando. Amanhã de Deus está chegando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero profetizar que o novo tempo de Deus está chegando para a tua vida nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sei que tem mais alguém para falar nesse final aqui, mas eu quero tirar aqui com vocês um minutinho para nós adorar o nome do Senhor Jesus.
Curva a tua cabeça nessa noite. Curva a tua cabeça nessa noite. E toma posse da bênção que Deus tem para você nesta noite. Nesse culto de ação de graça. Pega aí. Assenta na mesa. Puxa a cadeira. Assenta a mesa. Aleluia, pode participar. Porque Deus preparou nessa mesa. Tem pão. Jesus falou para os discípulos. Tem pão. Tem peixe na brasa. Oh, glória a Deus. Tem vitória. Não acabou. Adore o nome dEle. Adore o nome dEle nesta noite. Glorifique o nome dEle nessa noite. Exalte o nome dEle nessa noite. Glorifique Arabaçuque Andabarabacanto Nabadaia. Tem presença de Deus. Tem presença de Deus. Tem presença de Deus. Tem presença de Deus. Aproveite para adorar. Aproveite para ser renovado. Aproveite para glorificar a Deus. Aproveite para tomar posse dessa vitória. Quem sabe você sofreu até agora. Passou por esta noite tenebrosa. Mas Deus veio através dessa palavra dizer que esse tempo está vindando. E Deus falou, pode contar. Porque quando é Deus que fala, meu irmão, não tem sombra de dúvida. Deus falou, pode contar os dias. Pode contar os dias. O inimigo achou que esse ministério ia lutar e morrer na praia, irmão Cristiano, presbítero Cristiano. Mas Jesus diz, eu cheguei na praia. Eu cheguei. Eu vi as lágrimas na madrugada. Eu vi o sofrimento na madrugada. Eu vi o gemido. Eu ouvi o gemido na madrugada. Aleluia, o Deus que ouve é o Deus que entra em ação. É o Deus poderoso que entra com a providência. Ele diz, tem bênçãos grandes. Assim como ele operou aquele grande milagre da segunda pesca maravilhosa, Deus está dizendo, tem coisas grandes vindo por aí. Xarabaçu que andou, mano.